Vamos falar mais um pouquinho sobre como pregar a palavra de Deus, continuando aí o nosso assunto sobre as 17 técnicas para o momento da pregação, aquele momento específico que você está lá em cima do altar, como se comportar, qual a melhor forma de agir lá em cima para não demonstrar tanto aquele nervosismo inicial. Eu vou dizer para você uma coisa, são 17, tá? E a 16ª aqui para mim assim é a mais top, é essencial. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque nós vamos falar 17 técnicas para o momento da pregação. Nós vamos continuar esse assunto e eu ainda vou trazer hoje um grande erro de pregadores iniciantes e também experientes. Vamos lá então? Vamos conversar sobre isso hoje, agora, a partir desse momento. Olá querido, eu sou Leandro G7, eu tenho 30 anos de idade e desde os 14 anos eu ministro a palavra de Deus e eu criei esse canal aqui com a intenção de compartilhar conhecimento. Eu não criei o canal com a intenção de ensinar você, porque eu acredito que quem ensina é o Espírito Santo de Deus, mas eu quero compartilhar conhecimentos e ferramentas que eu fui adquirindo nesse meio tempo ministrando a palavra de Deus. Nos vídeos anteriores do canal, você já viu aí 11 atitudes que vão te deixar mais preparado como pregador e, mais precisamente no vídeo anterior, nós falamos sobre 6 das 17 técnicas para o momento da pregação, aquele momento que você está lá em cima do altar. Nós falamos sobre essas 6 no vídeo anterior, você pode ver o detalhamento delas no vídeo que está aqui no card para você. Lembrando que esse assunto é um assunto que não fala sobre como ganhar muito dinheiro, então não tem muita repercussão, não tem muita curtida, muito compartilhamento, mas com a sua ajuda nós vamos alcançar, elevar a qualidade da pregação no Brasil e nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Mas antes de tudo eu quero que você curta, que você se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações, se você está vendo esse vídeo no YouTube, enfim, compartilhe com pessoas que você acredita que gostam de pregar a palavra de Deus ou que vivem te perguntando como que eu prego melhor, como que eu faço, entende? Então você pode compartilhar com essas pessoas, com certeza vai ser muito bom, tá? Hoje nós vamos continuar aqui, então, da 7ª técnica até a 17ª, e como eu falei, a 16ª para mim é muito forte, é o ponto crucial assim de toda a mensagem, e eu ainda quero falar com você hoje sobre esse grande erro de pregadores iniciantes e experientes. Vamos lá, sem mais delongas, eu já quero começar com você falando sobre essas técnicas que sobraram aqui para a gente conversar, só lembrando que grande parte desse conteúdo é tirado do meu livro digital 17 ferramentas obrigatórias para qualquer pregador. Se você quer descobrir quais são essas 17 ferramentas que todos nós temos, mas que muitas vezes a gente não utiliza, a gente deixa ela subutilizada, e você quer aprender como aplicar elas na sua mensagem, na pregação, no momento que nós estivermos falando da palavra de Deus, você só precisa clicar no link que está aqui na descrição, tá bom? Vamos lá. 7ª técnica, então, para o momento da pregação, qual é? Use ilustrações, experiências e quadros visuais. Eu falei sobre isso várias vezes, na verdade eu falo bastante sobre isso porque é muito importante que você ilustre, que você conte as suas experiências, o que aconteceu durante a sua vida, que tem a ver com aquela mensagem, que você faça com que as pessoas que estão te ouvindo, elas possam imaginar aquele acontecimento. Tinha alguém que fazia muito isso, e era Jesus Cristo. Ele contava parábolas. O que é uma parábola? É pegar um evento do cotidiano e trazer para o momento da pregação, o momento que você está conversando com a pessoa, para ajudar ela a entender aquele assunto complexo. É facilitar assuntos demonstrando com experiências. É claro que você não pode fazer uma pregação inteira só de experiência, senão, pelo amor de Deus, não tem palavra, não tem nada, só tem as suas histórias. Aí vira uma grande história da carochinha, como você já deve ter ouvido. Então é muito importante que você saiba ali em cada intervalo, em cada tópico, você tentar colocar uma experiência, é muito bom. Tem alguém que faz isso com muita categoria, eu gosto muito de ouvir as mensagens dele, que é o reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele fala, preste atenção, ele ministra e no intervalo das pregações dele, ele sempre tenta colocar ali uma experiência, algo que aconteceu na vida dele. Se você tentar fazer isso, vai ser muito bom para você também, tá? 8ª técnica, se inclua nas pregações, né? A gente tem aquele grave costume de quando está falando uma coisa boa, a gente fala nós, e quando está falando uma coisa ruim, a gente fala vocês. Então é muito bom que a gente aprenda, você como pregador, eu como pregador, a gente tem que adquirir essa habilidade cada dia mais, que é se incluir nas pregações. Não, você não está pregando para quem está te ouvindo, a mensagem de Deus está sendo pregada para todos os que estão no recinto, para todos aqueles que estão naquele lugar. Então é muito importante que você
Lembre que você também depende de Deus, que você também precisa de conhecimento. Isso demonstra que você ama as almas que o ouvem. Só faz isso quem ama as almas que o ouvem. Comece a se incluir nas suas pregações. Isso é muito importante também. Fale mais nós, conosco. Use mais essas palavras. Com certeza a sua pregação ela vai ficar muito mais viva e as pessoas vão começar a dar mais credibilidade para você porque você não está só apontando as pessoas, tá? Isso é muito importante. Se eu fosse você, eu anotava isso. Técnica número 9. Demonstre confiança. Aqui a gente entra em algumas técnicas específicas de oratória, tá? E eu gostaria de compartilhar isso com você porque é muito importante mesmo. Você precisa sempre estar com a sua postura ereta, sem cara de arrogância. Tá? Quando a gente fala postura ereta, tem gente que já pensa que é colocar o narigão lá em cima, né? E se sentir melhor que todos. Não é isso. É você estar com a sua postura ereta, mas sem cara de arrogância, sem querer mostrar que você é o bam naquele momento. Afinal, você depende da misericórdia de Deus para que você consiga transmitir a mensagem dele com clareza para as pessoas e depende do Espírito Santo para convencer as pessoas que vão ouvir o que você vai dizer. Então, é muito importante que você demonstre confiança, tenha sempre a sua postura ereta, não fique com postura de derrotado, parece que está morrendo, está com sono, não fique assim. Faça com confiança, mas sempre se lembrando da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Técnica número 10. Fale em velocidade compreensível. É claro que aqui no vídeo eu tento falar sempre um pouquinho mais rápido com você para que você consiga absorver a maior quantidade de técnicas e conteúdos no menor intervalo de tempo, senão eu vou pegar aqui 3, 4 horas falando e como eu gosto de falar, eu falaria muito mesmo, mas quando você está ministrando a palavra de Deus, fale em velocidade compreensível. Tem pessoas de mais idade te ouvindo, não tem só jovens dinâmicos te ouvindo, tem pessoas que têm mais idade, têm uma dificuldade de compreender algumas palavras, algumas formas, alguns trejeitos, então é muito importante que você fale numa velocidade compreensível, nem muito rápido, nem muito devagar, ou seja, fale todas as palavras completamente e não fique cortando palavras na hora de falar, isso é muito bom, tá bom? Técnica número 11, fale em volume audível. Isso que é importante também, né? Porque tem gente que quando começa a pregar, não sei o que acontece. Quer que aumente o volume no máximo lá, né? Porque é o volume alto que faz o Espírito Santo agir na igreja. É o volume alto que salva vidas. É a caixa estrondando o tímpano das pessoas que faz a mensagem ser poderosa. Não, querido. A grande verdade é que não, tá? Você precisa analisar o tamanho do público que está te ouvindo, o tamanho da igreja que está te ouvindo, sempre manter aquela distância aqui de 1 palmo, mais ou menos, entre a sua boca e o microfone, é muito importante. Você não é cantor de rap, você é um pregador da palavra de Deus, então aquela distância entre a sua boca e o microfone é muito bom e sempre prestar atenção no volume, tá bom? Saiba adaptar o volume ao público que te ouve, isso é muito importante. E enquanto houver plateia, haverão palhaços. Por que eu coloquei isso aqui? Porque tem muita gente que, quando o volume está mais alto, a pessoa realmente sente mais a presença de Deus, né? O pregador está lá, o volume está baixo, fala, nossa, a igreja está fria hoje. Se aumenta o volume, o pregador começa a gritar, parece que Deus entrou na igreja naquela hora. E não é assim, a gente sabe que não é assim. Então, enquanto houver pessoas que são receptivas ao tipo de mensagem gritado, que é comum em muitas igrejas que a gente conhece, haverão pessoas que pregam dessa forma. Então, a palavra de Deus ela não precisa de gritaria para convencer alguém do pecado, para tirar o homem do caminho do inferno. Se a gente pula no momento em que o pregador grita, não é a palavra de Deus que nos move, é o grito. Vou repetir. Se pulamos no momento em que o pregador grita, não é a palavra de Deus que nos move, é o grito. Então está na hora da gente mudar um pouquinho essa fichinha, independente da igreja que você seja, independente do tipo de pregação que tenha constantemente na sua igreja, entenda que o que tem que mover as pessoas é a palavra de Deus. Tem alguns momentos em que a gente ergue um pouquinho mais a voz, coloca um pouquinho mais de ênfase, aumenta um pouquinho o volume da voz? Sim, querido. O que não pode acontecer é você colocar na tua mente, ou as pessoas que te ouvem, terem na mente dela que Deus começa a agir quando começa a gritaria. Isso não é certo, tá bom? Fale, portanto, em volume audível. 12ª técnica, fale com entusiasmo. Não é porque você está falando um pouco mais baixo para poucas pessoas que você vai falar morrendo, que você vai falar como se estivesse querendo correr dali ou desaparecer, como se estivesse querendo se esconder, né? Fale com entusiasmo. Pregue como se fosse a última vez. Talvez aquela seja mesmo a tua última vez. Entusiasmo é uma palavra que significa literalmente aí Deus dentro. Preste atenção nisso.
Deus dentro é entusiasmo. Então, quando Deus ele está em você, você tem entusiasmo para pregar a palavra de Deus, você tem uma forma característica de transmitir a palavra de Deus sem que pareça que você está querendo morrer, né? Então, entusiasmo não é gritaria, é vontade. As pessoas perceberem que você quer pregar a palavra de Deus. Várias vezes eu já estive assistindo algumas pregações em que a pessoa está falando ali coisa com coisa, nem ela mesma está entendendo a palavra porque ela não quer pregar, ela não está com vontade de pregar, ela está ali cobrindo o espaço de alguém, ela está cobrindo a posição de alguém que faltou, está tapando o buraco de alguém, então ela não sente vontade de pregar. Na verdade, deveria ser diferente. Se você tem essa oportunidade de ministrar, de pregar a palavra de Deus, faça isso com vontade. Eu aprendi isso enquanto eu ainda estudava teologia. Pregue como se fosse a última vez, porque talvez seja. Então é muito importante que você tenha entusiasmo. A 13ª técnica é evitar colocar as mãos no bolso. A gente sabe que tem pessoas que passam a mensagem inteira com a mão no bolso, tá? E isso não necessariamente significa que a pessoa tem algo a esconder, mas pode simbolizar. Nas técnicas de oratória a gente aprende isso, que transmite aquela ideia de que a pessoa está escondendo algo, de que ela não está confiante, de que ela está insegura, de que talvez ela não gostaria de estar ali, entende? Então evite colocar a mão nos bolsos. Tem vezes que você está tão à vontade que colocar a mão nos bolsos significa que você está tranquilo, está de boa, mas olha para você. Veja se você comete isso, se você faz isso em excesso. Se você faz isso muitas vezes, ou se você tem esse costume de pregar, por exemplo, com as mãos nos bolsos do paletó ou da calça, tente se controlar, tente analisar você e parar com isso, porque não é legal em termos oratórios, em termos de comunicação, de persuasão, de falar com o público, tá bom? Faz sentido isso para você? Então deixa o seu like aqui se você está entendendo isso que eu estou falando, tá bom? A 14ª técnica para o momento da pregação é mostrar as palmas das mãos. É o exato oposto de colocar as mãos nos bolsos, né? Porque tem gente que coloca a mão no bolso e fica ali escondido, parecendo que tem alguma coisa escondida que não quer falar, né? Ou será que ele está pregando sobre isso, mas ele mesmo não faz isso? Quando você mostra a palma das suas mãos numa conversa, numa pregação, numa palestra, seja onde for, quando você tem costume de mostrar a palma das suas mãos, significa que você não tem nada a esconder. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, cuidado com os exageros, né? Não adianta você ficar assim, ministrando, pregando a palavra de Deus com as mãos. Ó, tô mostrando a palma das minhas mãos, hein? Não tô colocando ela no bolso. Sem exageros. Eu coloquei aqui os dois extremos, porque tem gente que vai de um extremo ao outro, né? Já que não é para colocar a mão no bolso e mostrar a palma das mãos significa que eu não tenho nada a esconder, então eu vou ficar mostrando a minha mão, vou pregar com a mão erguida assim. Não, sem exageros. Evite exageros sempre. Eu acho que eu falo isso em quase todos os vídeos, né? Evite exageros. Exageros não são demonstrações da presença de Deus, são demonstrações de que nós somos exagerados. Nós precisamos ser um pouquinho mais controlados nessa situação, tá? A 15ª, não apontar o dedo para as pessoas. Isso aqui é quase a mesma coisa que se incluir nas pregações. Só que aqui eu quero destacar uma coisa mais importante ainda. Olha aqui. Quando você aponta o dedo para as pessoas na hora da pregação, dá aquela sensação de que você é um acusador, de que você está acusando. E você, quando está pregando, você não é o acusador. Você é alguém que aponta o céu, você aponta a salvação, você aponta Cristo, você aponta o reino, você aponta a cruz. Entenda, querido. Não precisa. Você não precisa acusar ninguém. Não precisa ficar apontando o dedo para as pessoas. Se for para apontar dedo, aponta dedo para o céu, aponta para Cristo e já era. Não aponte o dedo para as pessoas. É mais uma técnica para você no momento que você estiver ministrando a palavra de Deus. E chegamos na 16ª que para mim é assim, uma que é muito esquecida, mas que é crucial em qualquer pregação. Qual que é essa, Leandro? Qual que é a 16ª? Vamos lá. Quer saber? Então eu vou pedir para você, deixa o seu like, se inscreva no canal, senão você não vai saber. Pronto? Fez? Vamos lá então. 16ª, sempre termine com o evangelho. Termine assim, sempre finalize a sua mensagem falando do evangelho. Tem muita gente que prega, mas não prega o evangelho. Prega um monte de coisa, traz muito conteúdo, muito conhecimento, mas não prega o evangelho. Querido, se você é um pregador da palavra de Deus, você está pregando o evangelho. Então, se você estiver ministrando a palavra de Deus em uma igreja, um evento, um congresso, em qualquer lugar, lembre-se sempre de apontar para a cruz. Lembre-se sempre de apontar para a redenção, para a consumação, aquilo que Cristo fez e o que Deus fará no fim dos tempos. É muito importante que você termine com o evangelho. Se não tem evangelho, é qualquer outra coisa, menos pregação do evangelho. É óbvio, né? Então, quanto mais você conseguir incluir na tua mensagem, no finalzinho dela, essas questões da cosmovisão cristã, que é a queda, a redenção, a consumação, isso vai fazer com que você se torne um pregador muito mais eficiente da palavra de Deus.
lembre-se, o evangelho é o ponto para o qual você quer direcionar as pessoas que te ouvem. Isso é muito importante, ponto crucial. E se a sua mensagem não tem evangelho, ela é qualquer outra coisa menos pregação do evangelho. Você é pregador do evangelho? Então você tem que pregar o evangelho, tá bom? E para finalizar aqui as nossas técnicas, eu tenho a 17ª, que em algumas igrejas acontece, em outras igrejas não, dependendo a crença, dependendo a cosmovisão, dependendo da visão teológica que a igreja tem, e tudo bem, tá? Faça o apelo sem insistência. Algumas igrejas têm aquele convite no final para que você aceite Jesus, e tudo bem, se tem alguma igreja que tem, se você faz parte de uma igreja que faz isso, tudo bem, mas lembre-se sempre de fazer isso sem insistência. Primeiro, verifique se naquela igreja tem esse costume, porque não é toda igreja que tem esse costume. Fale que Jesus está de braços abertos. Fale que Jesus ama essa pessoa, fale que esta igreja quer, com a ajuda do Espírito Santo, cuidar dessa pessoa e faça uma oração de aceitação simples. Isso é, se naquela igreja tem esse costume. Eu estou falando isso porque eu já fui muito tempo de igrejas que têm esse costume e tudo bem. Hoje eu sou de uma igreja que não tem o costume de fazer apelo ao final, mas se você faz parte de uma igreja assim, principalmente igrejas pentecostais, neopentecostais, tem esse costume, então é muito importante que você verifique isso e faça da forma correta e sem insistência, porque afinal quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo divino é o Espírito Santo, ok? E agora eu finalizo com você aqui toda essa nossa questão falando o grande erro de pregadores iniciantes e também alguns experientes. Qual será o erro que alguns pregadores iniciantes e alguns experientes também cometem? Isso aqui, ó. Pá! Pregar sobre temas que não domina. O que significa isso? Não viver o que prega. Então a pessoa ela quer pregar sobre santificação, ela quer pregar sobre jejum, quer pregar sobre oração, quer pregar sobre evangelismo pessoal de porta em porta, mas não faz nada disso, né? Não faz nem como deveria e nem o quanto deveria, mas quer pregar sobre isso. Então é muito importante que você viva tudo que a palavra de Deus manda, porque daí você vai poder pregar sobre qualquer assunto. Se você vive tudo que a palavra de Deus manda, você pode pregar sobre qualquer assunto. Tá? Então é muito importante você viver aquilo que você prega para você poder pregar aquilo que você vive. Isso é um grande erro de pregadores iniciantes e experientes que infelizmente não praticam aquilo que fazem. Esse é um grande problema da nossa atualidade. E não é só para iniciante, tá? Porque iniciante às vezes ele prega sobre um assunto que ele não domina ou que ele não vive porque ele é iniciante, então ele está começando agora. Mas quando isso acontece com um experiente, isso é problemático, porque ele acaba transmitindo essa raiz, esse tipo de comportamento para quem está começando. Então é muito importante que a gente comece a pregar aquilo que a gente vive. Ou melhor, que a gente viva tudo o que a palavra de Deus manda, porque daí a gente vai poder pregar sobre qualquer assunto sem problema nenhum, tá bom? Faz sentido isso para você? Se faz sentido isso para você, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui, lembrando que grande parte desse conteúdo é tirado do meu livro digital 17 ferramentas obrigatórias para qualquer pregador. Se você quiser descobrir quais são essas 7 técnicas, o link está aqui na descrição. Eu estou preparando também um mini curso gratuito para você, com certeza vai edificar a sua vida. É um mini curso Como Pregar a Palavra de Deus, tudo aqui na descrição. E no nosso próximo vídeo eu venho falando com você sobre esboço, como preparar um esboço bíblico da forma correta. Então é um assunto muito interessante que tem muitas perguntas e muitos pedidos sobre esse assunto. Se você quer também dar alguma sugestão de assunto para o canal, é só deixar aqui nos comentários ou no Instagram, @LeandroG7, que está aqui também. Forte abraço e até o nosso próximo conteúdo. Que Deus abençoe a sua vida.